Episódio 2. O encontro com a luz. A conversão no caminho de Damasco. O sol queimava alto sobre o deserto da Síria, e a estrada que ligava Jerusalém a Damasco parecia não ter fim. Saulo de Tarso cavalgava decidido, seguido por alguns homens armados. O vento levantava a poeira das pedras, e cada partícula parecia vibrar com o mesmo fervor que ardia dentro dele. Em seu coração havia zelo. Zelo por Deus, pela lei, pelos profetas. Zelo que o consumia, como o fogo consome a lenha seca. Ele acreditava estar defendendo o nome do Altíssimo, mas, sem perceber, estava lutando contra o próprio Deus que dizia servir. Seus pensamentos eram como espadas, afiados, duros, implacáveis, e cada respiração se misturava com a certeza de estar cumprindo uma missão santa: eliminar os seguidores daquele homem chamado Jesus de Nazaré. As ordens estavam claras. Levaria consigo as cartas dos sacerdotes, documentos que lhe davam autoridade para prender todos os que invocassem o nome de Cristo. Para Saulo, a fé cristã era uma ameaça, um desvio perigoso, uma heresia que precisava ser silenciada. Ele não sabia que, ao perseguir os cristãos, estava perseguindo o próprio Cristo. A estrada se estendia diante dele como o reflexo de sua alma, longa, seca e cheia de poeira. Cada passo de seu cavalo ecoava nas rochas do caminho, como se o próprio deserto testemunhasse o destino prestes a se revelar. O relato de Atos 9 descreve o momento decisivo, e, indo no caminho, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Uma luz intensa, viva, sobrenatural, desceu sobre ele. Não era o brilho do sol, mas algo que vinha de outro lugar. A presença era tão poderosa que o cavalo se ergueu e Saulo caiu por terra. O chão, antes poeirento, tornou-se sagrado. Ele cobre o rosto, mas a luz penetra mesmo através das pálpebras. É como se a eternidade tivesse rasgado o tempo. Então a voz, uma voz que não vem do alto apenas, mas de dentro. Uma voz que conhece o nome, o passado, o coração. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquelas palavras ecoam como um trovão na alma. Saulo tenta entender, mas seu raciocínio se despedaça diante do peso daquela presença. Tremendo, ele responde: Quem és tu, Senhor? E a voz declara: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9, 4, 5. O silêncio que segue é profundo. É o silêncio do quebrantamento. Em um instante, tudo o que Saulo acreditava desmorona. O Deus que ele julgava defender é o mesmo que ele estava ferindo. A luz não apenas o cega, ela o revela. Ele enxerga pela primeira vez quem realmente é: um homem perdido, aprisionado pelo orgulho e pela religião. A glória divina o envolve como fogo, e diante da verdade ele nada pode fazer, senão render-se. Aquele que antes respirava ameaças agora só consegue sussurrar: Senhor, que queres que eu faça? É o momento em que o perseguidor se torna servo. O início de uma nova jornada começa exatamente no chão. Seus companheiros o levantam. Ele abre os olhos, mas não vê. O homem que se achava sábio agora caminha em trevas. Aquele que julgava possuir visão, agora é guiado pela mão. Deus o cega, não como castigo, mas como cura. Porque às vezes é preciso perder a visão exterior para ganhar a visão interior. Durante 3 dias, Saulo permanece em Damasco, sem ver, sem comer, sem falar, apenas esperando. 3 dias, o mesmo tempo que Cristo permaneceu no sepulcro. 3 dias de morte simbólica, onde o velho homem é sepultado e o novo começa a nascer. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o Senhor aparece a um discípulo chamado Ananias. Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Por que ele está orando? Atos 9, 11. Ananias teme. Ele conhece a reputação de Saulo. Senhor, diz ele, tenho ouvido quantos males esse homem tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor responde: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Atos 9, 15. Ananias obedece. Entra na casa onde Saulo está hospedado.
Aquele que antes vinha para prender agora está ajoelhado, orando, cego, quebrado. Ananias se aproxima, toca seus olhos e diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas cai dos olhos de Saulo. A luz volta, mas não a mesma luz. Agora é a luz do entendimento da graça da verdade. Ele se levanta, é batizado, e a primeira coisa que faz é se alimentar, não apenas de pão, mas de propósito. Naquele dia o perseguidor foi perdoado. O homem da lei se tornou o homem da graça. Ele não era mais Saulo, o fariseu. Era Paulo, o apóstolo. A luz do caminho de Damasco havia revelado mais que um novo nome. Havia revelado um novo coração. E assim, o homem que antes trazia morte nas mãos passou a carregar vida nas palavras. Sua voz, antes usada para acusar, agora anunciava o Cristo ressuscitado. O chão da estrada se tornara o altar de sua transformação. Às vezes Deus precisa nos parar para nos fazer enxergar. Às vezes Ele permite a queda, o silêncio, a escuridão, não para destruir, mas para reconstruir. Saulo caiu da montaria, mas levantou-se apóstolo. A luz que o cegou por um instante o fez ver por toda a eternidade. Que esta história te lembre: não existe pecado que a graça não possa redimir, nem coração tão endurecido que o amor de Deus não possa quebrantar. Se a luz te encontrar no caminho, não resista. Feche os olhos, renda-se, e diga como Saulo disse: Senhor, que queres que eu faça? Porque o verdadeiro chamado começa na rendição, e a estrada que antes levava à destruição pode, pela graça, se tornar o caminho da salvação. Se este episódio falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative o sino para continuar acompanhando a série A Vida do Apóstolo Paulo. Deixe nos comentários em que parte da sua vida Deus te fez enxergar de um novo modo. E lembre-se, a luz que te encontra hoje é a mesma que transformou Saulo em Paulo. Você acabou de ouvir o episódio 2, A Vida do Apóstolo Paulo.